A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E Deus ele me trouxe aqui para estar falando da palavra dele, que é o caminho, é a verdade e é a vida. Deus ele me trouxe aqui para estar falando algo da palavra dele que vai te dar força, vai te dar graça, vai te renovar, vai mudar o teu pensamento, vai mudar a tua forma de andar, de viver, de pensar. A partir de hoje você vai entender e vai aprender com o Deus eterno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pois Ele tem direções e resposta para te dar nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou estar falando algo rápido da parte de Deus para a tua vida, porque eu creio que a palavra de Deus, ela pode te libertar do pecado, ela pode te libertar dos vícios, ela pode te dar a salvação eterna, ela pode salvar a tua família, ela pode salvar os teus parentes, ela pode transformar a vida e o ambiente em que você está e das pessoas que estão ao teu redor e ao teu redor. Meus irmãos, preste atenção, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, de versículo 33, 34, 35, vai nos falar. Preste só atenção. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, eu o feria, eu o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Preste atenção. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Meus irmãos, desde mais cedo Deus estava ministrando no meu coração sobre lutas, provações, dificuldades que todos nós passamos. E até uma certa feita eu tinha comentado sobre lutas e provas, porque é uma das coisas que deve ser muito falada através da palavra de Deus, porque muitas pessoas estão com medo de fazer tais coisas, muitas pessoas estão com medo de aceitar a Jesus Cristo, por medo de luta, de prova, dificuldade, e principalmente responsabilidade. Então é isso que nós vamos ver através da palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia, ela nos dá a total certeza de que a nossa vida, os nossos passos, tudo que a gente faz deve ser dirigido por Deus, deve ser encaminhado pela vontade de Deus, para que nós possamos entender o porquê da luta, o porquê da prova, o porquê do choro, o porquê da dor, o porquê da solidão, o porquê da decepção, o porquê de cada angústia. A palavra de Deus, ela nos dá a direção, que a nossa vida ela deve ser direcionada por Deus. A nossa vida ela deve ser entregue a Jesus Cristo, para que Ele, o Senhor, possa nos explicar e nos direcionar o que nós devemos fazer. Mas, irmão, me dá uma prova bíblica de que a nossa vida deve ser dirigida por Deus, para que eu possa entender o motivo da minha dor, o motivo da minha dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, olha só o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 24. É muito forte da parte de Deus. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Então, a Bíblia, ela está nos falando, através de Salomão, que os passos do homem, no sentido geral, de todo homem, de toda mulher,
deve ser dirigido por Deus, deve ser guiado, controlado por Deus, pelo Senhor, que é o nosso Deus. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Então, como que nós vamos entender o motivo de cada dor, de cada dificuldade, cada luta, cada prova, se a gente não estiver conforme a palavra de Deus? Como nós vamos entender? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos entender. Nós vamos passar a nossa vida toda questionando, reclamando. Nós não vamos querer tomar posição. Nós vamos ficar confundidos com as dificuldades sem saber o porquê. Mas quando você entrega a tua vida a Jesus Cristo e deixa Ele dirigir a tua vida, e deixa Ele controlar o que você passa, o que você sente, você entende na caminhada com Deus o motivo de cada coisa. Então, meus irmãos, dando continuidade com a vida de Davi, ele tinha Deus em sua vida, ele entregou a sua vida a Deus, a Jesus Cristo. E ele entendia o porquê das dores, das perseguições, e ele não temia, ele não tinha medo de nenhum mal, de nada e nem ninguém que o afrontasse. Porque ele sabia que as dores, as dificuldades que ele tinha passado e Deus tinha o livrado, assim seria pelo resto da vida dele. Por isso que ele vai falar bem assim aqui no versículo 35. Então disse Davi a Saul teu servo, apacentava as ovelhas do seu pai, e via um leão ou urso, e tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba. Da barba eu feria e o matava. Assim faria o teu servo, o leão, como o urso, assim este incircunciso filisteu. Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Davi, ele entendeu que as lutas, os leões que ele enfrentava, os ursos que se levantavam contra a vida dele, ele entendia que era um fortalecimento para que lá no futuro, lá na frente, ele pudesse vencer outras dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sabe o que Deus ele quer nos ensinar? Que muitas das vezes, aquilo que Deus está permitindo no dia de hoje, ou permitiu no dia de ontem, é para te fazer mais forte. Não é para você fugir do leão, no sentido espiritual, as doenças, as fomes, as pestes, o mal que te rodeia não é para você fugir, porque através desse mal que está acontecendo, está se levantando contra a tua vida, Deus ele vai te dar força, Deus vai te dar graça e vai vencer os males que se levantam contra a tua vida. E você vai começar a ter intimidade com Deus e saber que com Deus é só vencer, com Deus é só ganhar, com Deus é só olhar para cima, olhar para frente, não abaixar a cabeça, não voltar para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não despreze os leões, os ursos que estão se levantando contra a tua vida hoje e agora. Não olhe para trás, não tenha medo do mal que está te afrontando. Olhe para cima, aceite a Jesus Cristo e você vai entender como você pode vencer este mal. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós não vencemos muitas coisas que acontecem no dia de hoje, as maldades, porque lá atrás, quando os ursos, os leões se levantavam contra a nossa vida, a gente, em vez de levantar a cabeça e lutar contra o mal, nós escolhemos retroceder, abaixar a cabeça e fingir que nada está acontecendo. Mas em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, eu profetizo no nome de Jesus Cristo,
que você não vai parar pelos leões que estão se levantando contra a tua vida, que você não vai parar contra os ursos que estão se levantando contra a tua vida, mas que você vai usar a fé, a palavra de Deus, para vencer este mal que está se levantando contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não despreze as dificuldades de cada dia que Deus ele permite na tua vida. Sabe por quê? Porque você tem que dar graças a Deus, que são as dificuldades que te faz ser uma pessoa de verdade. São as dificuldades, as dores que você passa, que você sente e até pensa em jogar para o alto, em largar. São elas que te fazem ser pessoa, ser uma pessoa madura, ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa sábia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus, ele é fiel, Deus quer te fazer forte. O ser humano muitas das vezes não entende e retrocede porque está com muita luta e muita prova. Mas se o ser humano olhar pela palavra de Deus, ele vai entender, ela vai entender que as lutas, as provas fazem parte. Nós temos que ter lutas e prova para crescermos. Se nós ficarmos parados, a nossa vida ela não vai crescer. Se você não tiver dificuldade no dia a dia, você não vai ter intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as lutas e as provas são para todos os seres humanos. As lutas e as provas são para quem é crente e para quem não é crente. Para quem é crente, as lutas, as provas, ela vem para fortalecer o servo e a serva de Deus, para ele continuar de pé e não voltar para o mundo. Não voltar para a vida que vivia. E as lutas e as provas para aqueles que não têm a Jesus Cristo são para o fortalecer e o fazer entender que Deus quer dar uma nova vida, que Deus quer trazer para a presença dele. Porque tem pessoas que pensam que a luta, a prova que ele ou ela está passando é para a queda. Tem pessoas que questionam sobre a sua própria existência. Por que que eu nasci só para sofrer? Por que que eu nasci só para ter dificuldade? Não, minha irmã, não, meu irmão, não pensa assim. Deus está permitindo muitas lutas e vai continuar permitindo. É para que você possa crescer através dessa luta, dessa prova. E lá na frente, quando o gigante se levantar, quando o leão se levantar usando pessoas, quando o diabo usar pessoas, você falar para aquele mal: assim como Deus me livrou dos leões e dos ursos, assim Deus também me livrará desse mal, desse leão que está de frente da minha vida, que se levantou contra a minha vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não aceite o mal tomar conta da tua vida, não aceite o problema dificultar as coisas, porque Deus ele quer te dar um novo caminho, uma nova direção, e a direção de Deus é: viva conforme a palavra de Deus, aceite Jesus Cristo para você entender e ter a resposta das tuas dificuldades. Porque Jesus Cristo, ele sendo a palavra, o caminho, a verdade e a vida, ele é o problema, ele é a dificuldade, ele é a solução, ele também é a resposta. Ele fez todas as coisas para a tua própria glória. Ele fez tudo para si. Seja bom, seja mal, seja certo, seja ruim. Ele criou todas as coisas para ele mesmo, para o nome dele ser glorificado através da nossa vida, através das lutas e provas que ele permite. Então entenda que não é para a tua queda, é para você dar valor à tua luta, glorificar a Deus por cada luta, por cada prova, porque são elas que te fazem crescer a cada dia, são elas que te fazem estar diante dos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Assim como Paulo falou
o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Louvado seja Deus. Então quando você pensa que está fraco, você está forte, porque o poder de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus vai se aperfeiçoar, vai melhorar através da tua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, persista. Não entregue os pontos. As lutas e as provas são para a glória de Deus. Não desista.